Olha, o programa Tá na Pauta de hoje já começou. É bom demais estar de volta, né? E estar de volta na companhia de gente que a gente quer bem, né? Um deles já chegou aqui, já está no programa. O Délcio Agliardi, já figurando aqui no programa de hoje. Délcio, só me dá um segundinho aqui para eu poder gerar o link. Olha só que beleza. Pronto, já estou gerando o link aqui. Délcio Agliardi, escritor, professor, gente que faz. Tudo bem, Délcio? Olá, bom dia, tudo ótimo. Imagino que com você melhor ainda depois de um período de férias. Férias é tudo de bom, né, Beverly? Nossa, muito bom, muito bom. Sabes que eu sou esse tipo de pessoa, Delcio. Para mim, férias, eu gosto de trabalhar. Fui fundamentada, acho que muitas pessoas que nasceram por essa região aqui, nós fomos fundamentados no trabalho, né? A gente trabalha, não quero dizer que isso seja bom ou seja ruim, é apenas uma característica. Então, a gente se realiza muito no trabalho, eu me realizo muito no trabalho e tive a sorte, Delcio, de trabalhar com algo que eu amo fazer. Então, não quero também entrar aqui ser piegas e dizer que quem trabalha com o que gosta nunca trabalha, porque não é bem isso, né? Mas eu gosto de trabalhar. Então, tirar férias para mim 10, 15 dias é o suficiente. Assim, eu me renovo, me sinto descansada, mas é muito bom também a sensação de voltar ativa. Por isso eu entendo super bem as pessoas que na aposentadoria ou no período em que não teriam mais necessariamente que trabalhar, se sentem muito mal, né? Ter uma ocupação, se sentir útil para o mundo é uma coisa muito boa, né, Delcio, também. Muito. E penso que fazer o que nós gostamos dá muito trabalho e é por isso que a gente precisa de férias, independentemente se a gente tem as melhores condições ou não, É verdade. mas a parada é muito boa. Aliás, todos deveriam ter de tempos em tempos uma boa parada, Uhum. recarregar os ânimos, as baterias. E Beverly, sabe o que é bom das férias? É sentir vontade de voltar. Sentir falta de trabalhar, sentir falta de estar com os colegas de trabalho. Então, é bom ir, mas é muito bom voltar também. É verdade. Tu sabe, Delcio, esse ano eu tenho feito assim já há algum tempo férias bem diferentes, né? Eu comecei tirando férias menores, tempos menores de férias. Depois eu tive alguns anos ali períodos de passear por perto. Sabe essa ideia assim de conhecer o bairro mais próximo, a cidade vizinha, de ir para um lugar assim com uma perspectiva bem assim de turista. Por exemplo, ir para o bairro da Forqueta como turista. É diferente de você ir na Forqueta. Se você vai na Forqueta, morando aqui como turista, é totalmente diferente. Assim sucessivamente por cidades próximas, me hospedar, quem sabe num hotelzinho, numa pousadinha, ficar um dia, dois. Eu tenho feito assim sucessivamente. E esse ano, Delcio, eu não fiz nada. Eu absolutamente me comprometi comigo mesma de ficar em casa, né, de evitar sair, de ficar realmente recolhido em si, que foi uma coisa bem nova para mim, ficar recolhido em si. E isso significa, às vezes, não acessar o celular, não ficar tão disponível para mensagens, não ficar tão disponível para interações nas redes sociais, que, de uma certa forma, não deixa de ser um detox também. É tirar férias disso tudo. Délcio, quero te contar que foi uma experiência maravilhosa, Délcio. Uau! Ficamos felizes por ti. Não há coisa melhor no mundo do que a gente ter pessoas que têm esse sentimento, que cultivam essa ideia e acabam sendo generosas para si, para os outros. Como faz bem ouvir isso? Ganhei meu dia hoje, Beverly. Sabe que minha amiga Que bom, fez, obrigada, Délcio. fez férias diferentes e que foi um tempo, não o tempo cronológico, né? O tempo de Uhum, relógio é muito massacrante. Nós precisamos de outros tempos para que férias, e às vezes, Beverly, no fim de semana, a gente precisa de um uhum. outro tempo que não é de relógio. Eu disse isso para as minhas alunas no fim de semana. A gente precisa de coração de domingo, que é uma expressão de um escritor que eu gosto muito, Bartolomeu Campos Queiroz, que ele tem um livro que fala disso. Coração de Domingo é esse dia que a gente dá folga para as coisas, que a gente dá pausa para nossa vida laboral. É um dia de gostosuras, né? De ficar em Uhum. casa, ver um filme, sentir cheiro de pipoca, não? Ai, é uma delícia, Delcio. Eu gostei dessa expressão. Tirar, como é que é? Dia de domingo? Como é que é?
experiência? Coração de domingo. Coração de domingo. Vou anotar, achei máximo, coração de domingo. Tu sabes que tem um psicólogo que, inclusive, ele ficou muito tempo participando conosco aqui nos programas e a gente vai achar um jeito de trazê-lo de novo para cá, que é o Rogério Camargo de Carvalho. Ele tem uma expressão que eu acho também fenomenal, que é o seguinte: nós deveríamos tirar tempos de férias durante o período da nossa existência que não sejam férias. Por exemplo, trabalhei uma semana, trabalhei 7 dias, tira um dia. Tira um dia. Eu não posso necessariamente sair todo um dia, mas aquele dia você vai, como se fosse um período de férias, tirar o coração de domingo. Gostei, fazer uma breve adaptação. Naquele dia você faz um coração de domingo para você ser mais generoso consigo mesmo. Chegando conosco aqui, Hamilton Primaz. Oi, Hamilton, bom dia. Prazer revê-la, Beverly, depois de umas longas férias que não terminavam nunca. Vocês devem ter ótimos contatos na direção da empresa aqui, viu? Mentira, mentira. Pura mentira. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, saudades, meu caro. Você andou ausente por razões que a gente entende e compreende. Espero que você esteja super bem. Sentimos tua falta e agora, na tua companhia, vamos fazer um belo programa. Tá bom, obrigado pela gentileza. Peguei uma gripe muito pesada, viu? E daquela que derruba. E por isso as autoridades estão reforçando a questão da vacinação contra a gripe, principalmente, pois os casos têm sido um número muito elevado de casos. A grande Porto Alegre, por exemplo, está com hospitais super, hiper lotados, está em crise a saúde ali. Então eu trago essa informação da minha gripe forte, até para reforçar para o nosso ouvinte, dizendo que a coisa está pegando pesado. É bom quem pode se vacinar. Até nós teremos agora, sábado, né, Beverly? Mais um dia, dia D. Um dia de mutirão de vacinas em Caxias do Sul, das 8 da manhã às 5 da tarde, para as pessoas que não têm tempo durante a semana poderem aproveitar e fazer a vacina da gripe. É bom fazer, pessoal. E uma coisa que eu vou dizer agora, isso é bem pessoal, né? A gente às vezes não tira tempo para cuidar da saúde. E aí você vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Então faça a vacina, que é muito melhor você prevenir do que remediar. Eu estava comentando aqui com o Délcio Hamilton sobre minha experiência de férias diferentes esse ano, que foi de me recolher, de ficar quietinha, de ficar em casa, de evitar sair, até o celular, rede social, assim, me abstive por disciplina, por decisão. É difícil, viu? Não é fácil. Porque a gente está com o celular ligado, a sensação é de ir lá pegar e dá quase que um trimelico na gente dizer, vou desligar o celular, né? Vai que alguém precisa de mim. Mesmo quando a gente está de férias, né? E eu quero dizer para ti que, também motivada por essa questão da síndrome respiratória aguda grave que tem pego as pessoas, se a gente não precisa para que gente? Se tá tossindo, o que eu tenho visto de gente assim que tosse, que espirra no cangote do outro, sabe? É um perigo. Gente, a gente já aprendeu. Mas é um resfriado, ok. Veste uma máscara, se distancia, se protege. É uma questão de respeito, né, Milton? Vamos se proteger, se vacinar, mas também ter EPIs à disposição. Quem deixou de ter uma máscara junto consigo, bote no seu bolso, na sua carteira, na sua mochila, na sua bolsa. Volte a ter. Porque é isso, você não sabe daqui um pouquinho se está tendo contato com alguém que Evitar locais com muita gente junta, assim, fechado, né? Tem que evitar isso de qualquer jeito. Tá frio, a gente está com o estúdio aberto aqui, deixa circular o ar, né? Circulando. Circulando. Vamos lá, não é com a Calói, né? É conosco mesmo. Bom, falando sobre essa questão do tempo, o Délcio tinha falado do tempo. Né? O tempo que não é o cronológico, que ele nos massacra. E o tema do programa de hoje ele é um pouco relacionado à questão do tempo. Eu assisti uma série, assisti muita coisa na TV, li muita coisa também, mas teve uma frase que me impactou num diálogo de uma série que eu assisti. A série não é tão, não vale nem a pena ficar mencionando, mas o diálogo que era sobre a questão da passagem do tempo, era mais ou menos, a frase era a seguinte: porque o dia foi bom, porque o dia não foi bom. Porque o dia foi bom o suficiente. Todos os dias foram bons. Quando a gente se coloca nessa perspectiva de olhar para si mesmo, para sua própria vida, distanciado, você deixa de ser o protagonista e você olha como se você estivesse vivendo, mas de fora, aquelas experiências, a gente consegue perceber que o tempo, ele é muito sutil, a passagem do tempo é muito sutil. As coisas são como são, e quando a gente respeita que elas são como elas são, parece que elas são menos dolorosas, mesmo quando elas são dolorosas. Eu sei que é um pouco
confuso dizer isso, mas ao mesmo tempo que a vida é complexa, ela é simples. Olha que dicotomia, né? Ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é simples. Então, se a gente olhar que os dias, por vezes, não são bons, ou são bons apenas o suficiente, e a gente se coloca num lugar de distanciamento, a gente percebe que, no geral, tudo foi bom. Tudo valeu a pena. Tem aquele mantra que diz, tudo vale a pena. E Quando a veja, alma não é Beverly, pequena. você falava que nas férias se recolheu, ficou quietinha, leu muito, assistiu muita coisa. Isso foi nas suas férias, né? Agora que você está voltando, nas suas férias. Na minha visão, entrando no assunto do programa, na minha visão, isso para mim é todos os dias, não é só nas férias. Ah, tu se recorda, gosta de Eu recolher. gosto de me recolher, ler meu livro, leio muito também, que nem você, como livros e assisto séries de TV, principalmente documentários, que eu gosto de história real, não sou muito ligado à ficção, aquele negócio todo. Mas aquilo que é um extra para ti, para mim, é o dia a dia. E eu comentava até agora com nossas colegas da produção, aqui com a Letícia, eu dizia para ela, eu estou numa fase que estou me sentindo muito bem, porque eu consegui organizar a vida de uma forma que ela me dá de volta exatamente o que eu pedi. E eu não pedi nada. E eu estou tendo esse repouso mental de relacionamentos. Então, aquilo que para ti é incomum, para mim é o meu dia a dia. Olha aí, ó. Ele tem o coração de domingo todos os dias. Que legal isso. Uma coisa importante, Hamilton, a ser dita é que muitas pessoas têm essa dificuldade. Para ti é normal. Para mim foi uma experiência de disciplina que eu quis fazer isso para me recompor emocionalmente. Porque, vamos combinar, a vida não tá fácil, né? Mesmo quando a gente não tem problemas, tá difícil. As pessoas não têm paciência de esperar, as pessoas estão bravas. A gente percebe isso, né? O mundo tá um pouco mais tóxico do que foi Muito, outrora. muito. Isso tá para todo mundo, não é privilégio nem meu, nem do Hamilton, nem do Delcio. Então, eu fiz isso por disciplina. Mas, por que a gente consegue fazer? Talvez. Isso é só um talvez. Estou jogando aqui na conversa. Porque a gente gosta de ficar com a gente mesmo. Tem gente que não suporta. A si próprio. Tem aquela velha frase, quando você ficar sozinho, observe se a sua companhia lhe faz bem. Impressionante isso, né? Não é? Vai lá no fundo. Foi lá no fundo do garrão. O Hamilton, pelo visto, gosta da companhia dele mesmo. Delcio, tua ponderação sobre? Eu acho muito interessante essa tua provocação, ou seja, ela nos provoca em diferentes dimensões. Talvez eu vou usar a metáfora aqui do bolo recheado. Eu preciso de discos de massa bem feitos, cuidadosamente bem feitos, mas eu preciso também do recheio. Eu acho que a nossa vida, independentemente se é um dia alegre, triste, porque tem dias que a gente passa por muitos perrengues, tem dias que a vida nos tira para dançar, tem dias que a vida nos coloca numa posição de superação. É por isso que a gente precisa colocar entre esses discos da torta, do bolo, recheio. Como é que eu recheio esse meu bolo? Eu tenho uma dosagem boa para os açúcares, para os outros ingredientes que vão colocar nessa minha receita de bolo, algo que possa ser saboreado. Eu costumo dizer o tempo todo que a gente veio à vida para saborear. Saborear para se encantar, para descobrir. Sabe aquela criança o bebê que começa a dar os primeiros passos? Ela está, de fato, um tanto assustadora, que pode andar, pode se libertar de engatinhar, mas, ao mesmo tempo, ela usufrui com prazer, com encantamento daquilo que é a sua mobilidade sobre duas pernas. A vida é um pouco isto, é esta relação que a gente vai criando com os ingredientes que vão dando o sabor, o privilégio. Na psicanálise, tem vários autores que colocam essa ideia de que a vida precisa ter saber e sabor. Não é uma força de expressão. Os saberes para a gente se dar o luxo de ler um bom livro, de fazer boas férias, de estabelecer a conexão com bons amigos. E o sabor está nisso tudo. É como eu encaro
cada acontecimento. E como a gente precisa, às vezes, deixar alguns acontecimentos já para trás, logo, abandoná-los rapidamente para que outros acontecimentos nos oportunizem. Vocês já devem ter percebido no circuito de amizade que tem algumas pessoas que, quando cai uma gota de água na cabeça, fazem uma tempestade e passam a se lamentar por dias e dias e noites e dias sobre isso. Não dá. É preciso se libertar disso para que outros acontecimentos entrem em nossa vida, em nossa conexão, para um mundo melhor, para mim, para os outros, para o mundo que aí está. Eu preciso sim dos discos de massa para fazer uma boa torta, mas só com eles não dá. É preciso ter o recheio. Significa dizer que a gente precisa ter boa saúde. Mas se eu não faço nada, se eu não me proponho, faz sentido ter boa saúde? Talvez é Viver uma mais pergunta para assim, quê, né? Eu quero viver viver mais. mais para... Para quê? Exato. Para quê? Você não tem grandes alegrias com os amigos, não se propõe sair ou ficar, mas com objetivos. Eu acho que essa questão está bem posta. Se é para sair de casa, vamos ter um bom objetivo. É Não verdade. dá para qualquer coisa. Então, esses recheios todos, Hamilton e Beverly, são um tanto a metáfora que a gente precisa para que esse dia não seja nem para lá, nem para cá, que ele tenha uma visão de acontecimento, de sabor e de saber. Essa frase, eu vou retomar, Milton. O dia foi bom, o dia não foi bom, o dia foi bom o suficiente, então todos os dias foram bons. Quando a gente para analisar a frase, a gente também percebe que aqui tem embutido uma chavezinha, que é a chavezinha de olhar que tudo que acontece pra gente, se a gente for um bom aluno, o aluno da vida professora, a gente vai entender que mesmo uma doença, mesmo um perrengue, mesmo uma dificuldade, há um aprendizado embutido ali e que neste aprendizado não é só você aprendeu, você se tornou mais pleno. A cada novo aprendizado, você é como se fosse um upgrade. Você ganhou um poder a mais, né? Se fosse um videogame, você teria ganho um poder a mais, uma capacidade extra. E cada capacidade que você vai adquirindo, ela te torna você melhor em relação a você mesmo. Eu sou hoje melhor em relação ao que eu fui antes, se eu aprender. Porque é aquilo que o Delcio estava falando. Se eu fico reclamando, se eu fico me lamentando, quer dizer, não serviu para nada. Agora, se a gente é um bom aluno, a vida, mesmo com as coisas ruins, e elas inevitavelmente vão acontecer, né? Inevitavelmente vai acontecer coisas ruins. Não adianta nem ficar com medo. Eu não quero ter um câncer, vou me cuidar. Sim, você deve se cuidar, deve tentar prevenir. Mas e se tiver? E se tiver? Né? Vai fazer o quê? Vai se jogar da ponte? Então, lidar com as coisas e passar por elas e superar elas, ou não superar elas, vão tornar os teus dias bons. Por quê? Porque você conseguiu se distanciar daquilo e ficou com um upgrade em relação a você. Mas não é fácil, né? Não, não é fácil. O Delcio atacava muito bem essa questão. Problemas todos temos, todos temos. Nunca teremos um período perfeito de felicidade plena. Isso é uma utopia, isso é algo que a gente busca, mas não tem possibilidade. E uma coisa, Milton, só me permita rapidinho, quando a gente diz todo mundo tem um problema, o problema que você está vivendo é o pior problema porque é teu. Por exemplo, a Hamilton está com uma unha encravada no pé e eu estou enfrentando um câncer terminal. Qual é pior? Para o Hamilton é unha encravada. Sem dúvida. Porque é a dor que ele está sentindo, né? E lembrando aquela velha frase, você, por exemplo, Beverly, estamos aqui trabalhando na rádio e acontece um problema. E você fica preocupado com aquele problema, como dizia o Delcio agora há pouco, e ao longo do dia você vai construindo o problema, você vai aumentando o problema pensando em suas consequências. Aí você chega em casa, toma seu banho, vai dormir. No dia seguinte, o problema ficou desse tamanhinho aqui, porque você, durante a noite, liberou essas toxinas que o seu próprio cérebro criou para transformar um pequeno problema numa coisa monstruosa que você, de repente, não tivesse condições de resolver. Então, existem essas pausas. E eu acredito que as pausas também devem entrar nessa conta da sua frase, Beverly, que dá tema ao programa de hoje. Porque as pausas, sejam elas de relacionamento, sejam no trabalho, seja o próprio sono, que, segundo os cientistas, o sono ele faz uma mágica no nosso cérebro, porque o cérebro não está tão preocupado com o corpo. Ele pode pensar em si só.
E ele faz o que os computadores fazem, ele se auto-reprograma novamente durante o sono. O sono é muito importante na vida das pessoas. E, às vezes, quem não dorme bem acaba, sim, criando problemas ainda maiores para si próprio, né? Por isso as pausas também fazem parte dessa conta, desse cálculo, se o dia foi bom, não foi bom, mais ou menos, papapá. Porque de vez em quando você tem que dar uma paradinha. E principalmente, eu acho, na minha opinião, você tem que ficar sozinho, guardar um momento para si ao longo do dia. Se está cercado de pessoas, ótimo. Eu adoro pessoas, eu adoro gente, por isso que eu trabalho em rádio, né? Que se lida com gente. Mas você tem que tirar um tempinho, né, dar uma parada, seja na hora do almoço, se você tira a siesta depois do almoço, uma dormidinha, para se enturmar em si próprio, né? Dá uma geralzinha. Em si mesmar, como a gente usa muito o termo em piadas, por sinal. Né? E essas pausas entram dentro desse contexto, porque o nosso trabalho é a nossa vida, mas a nossa vida não é só trabalho. Então você tem que parar um pouquinho e pensar em si próprio. Isso não é egoísmo de maneira alguma. É você fazer uma limpeza mental em algum momento do dia para que os problemas não cresçam muito a ponto de você desistir deles. Virem monstros, né? A gente cria os próprios Exatamente. monstros. Hamilton, eu sei que daqui um pouquinho ele já vai sair, Delcio, então eu vou aproveitar um pouquinho a presença do Hamilton, só por esse gancho que ele falou, e o Delcio pode falar em qualquer momento também, que está ligado o microfone, Delcio, tem a ver com este não confundir o ensimesmar-se, que nós estamos falando aqui, essas pausas que o Hamilton tão bem pontuou, com o ficar alheio ao mundo, porque hoje nós estamos vivendo tempos de 8 ou 80, né? Ou é tudo ou é nada, ou, enfim. E por vezes a gente percebe também que acontece um fenômeno atual, que são pessoas que, incapazes de se relacionar com o mundo, se tornam incapazes de se relacionar consigo mesmo, porque uma é consequência da outra. Quem se relaciona bem consigo mesmo, em tese, deveria, se não for patológico, saber se relacionar com o outro. Não significa ser mais simpático ou menos, mas ter condições de estar com outras pessoas no coletivo. O que a gente tem visto também é um grupo de pessoas grande e cresce, Hamilton e Delcio, que muitas vezes escolhe ficar à margem. Se relaciona com a inteligência artificial, se relaciona com o mundo virtual. Isso é um grande problema. Vive lá e não vive cá. Ele se transforma num satélite, né? Que não é o que a gente está falando. Não é sobre estar neste lugar. Este lugar também é patológico, né, Hamilton? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito perigoso. Olha, no momento que um número muito grande de pessoas começa a se afastar do convívio, significa que algo está faltando nessa pessoa e está mostrando que, de repente, o centro social que ele convive já não dá para ele aquilo que ele esperava. Então começa a se afastar e se fechar. Isso é um problema muito grave. Para quem não gosta de ficar sozinho, é um problemaço. Eu me adapto muito bem porque eu gosto de ficar... Não, aí tem um risco, né? A gente gosta tanto de ficar sozinho que às vezes sair é um desafio, né? Exatamente. Chega a esse ponto. Eu chego a esse ponto. Eu entendo. Né? Já o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, que era ator de Hollywood, ele dizia, quando se chega nessa minha idade, eu pego a agenda dos meus compromissos e eu procuro qual é aqueles compromissos que eu vou poder chegar mais cedo em casa para dormir. Ele dizia isso. Olha, meus amigos, um grande abraço, sempre um prazer estar contigo, Beverly. E nosso querido Delcio, semana que vem eu entro em férias, agora é minha vez, Então, infelizmente, não estarei aqui na quarta-feira, sempre um grande prazer e um orgulho estar com vocês, tá bom? Beijo, obrigada, viu, Hamilton? Um abraço para você. Abraço, Delcio. E boas férias. Boas férias, um grande abraço, na volta nos conte tudo sobre elas. Ele disse que na volta é para você contar tudinho sobre as férias. Então tá legal. Teremos certamente, Delcio, notícias de gatinhos, certamente. Tchau, tchau, Hamilton. E antes de fechar, até para o Delcio poder se manifestar também sobre essa ponderação que o Hamilton fez, Delcio, muitas pessoas... Tem uma piada, né, que versa também do campo da família do Selton Mello, que eu assisti numa entrevista dele, sempre me vem à mente quando alguém fala sobre isso, né, que é casinha, né, que é estar num ambiente social, num ambiente coletivo, mas ter uma preferência por voltar para casa. Quando isso não é patológico? Quando é nesse campo, a gente vai, enfrenta, faz...
lida com aquilo que a gente gosta ou não gosta nos coletivos e tem uma preferência, tem um gosto, tem um prazer por voltar para casa. Tudo bem, está dentro do normal. A questão, Delcio, é que tem muita gente que não está mais saindo de casa. Não está mais saindo. E aí, para mim, Delcio, isso é para mim, tá? Fica muito claro que quando o mundo real está insustentável, está tóxico demais, o mundo virtual fica melhor. Ou seja, a gente prefere o mundo virtual porque o mundo real está tóxico demais. Então, alguma coisa não está certa. A gente precisa resolver isso, encontrar o equilíbrio no mundo real para poder estar entre um e outro, né? Versar em um e outro, porque está aí, mas não ter uma preferência, só querer ficar no mundo virtual, porque aí tem uma patologia, né, Delcio? Sair de casa é necessário, como viajar, como navegar é preciso. Mas voltar para casa se reveste de um grande prazer. É um acontecimento que a gente deve prestar muita atenção. Voltar para a nossa toca, para o nosso ninho, para o espaço que nos dá a segurança, a proteção, o conforto do relacionamento com a família. Eu sempre valorizo muito a chegada em casa, porque ela vai nos conectando. E chegar em casa também talvez uma grande oportunidade para a gente pensar se o dia valeu a pena ou não, para a gente olhar para o tema do nosso programa de hoje, como é que nós vamos costurando cada uma dessas partes desta colcha que se chama vida, e dentro dela, Beverly, nós vamos colocando muitas coisas. Por isso que às vezes é importante renunciar a determinados acontecimentos para viver outros. A Cecília Meirelles diz isso, isto ou aquilo. Parece que essa escolha, ela se torna necessária, e quando faremos a escolha, que a façamos com critérios. Vale a pena para mim? Essa minha decisão, ela acrescenta, ela amplia meu horizonte. O trabalho que eu faço dá prazer, mas ele é muito trabalhoso. Ele implica num conjunto de atitudes, valores, crenças, respondendo se nós queremos liderar ou que alguém lidere o processo por nós. Depende muito do ângulo que nós olhamos cada um desses acontecimentos. Seja ele um acontecimento de ordem familiar, social, comunitário, exatamente nessa dimensão de como eu me coloco diante desses processos da minha vida. Perfeito. Delcio, alguns ouvintes participam já conosco. Antes do intervalo, vou trazê-los aqui. A Neuzi Isabel Zátera, ela diz: oi, Hamilton, Delcio, bom dia a todos. Ela sugere aqui sobre essa questão do tema que estamos falando. O filme é uma animação Soul. Eu não sei se tu já assistiu. Eu sei que ele estava disponível na Disney. Delcio, não sei se você já assistiu. Não vi. Ele não Obrigado pela dica. ele não é tão novo assim, eu assisti já fazia um tempinho, e é realmente muito bacana, é uma das animações que vale a pena. Eu sou fã de animação, né, Delcio? Eu amo animação. Eu também. Tu também gosta? E Muito, essa é muito, muito, muito bonitinha mesmo. Vale a pena assistir, traz várias reflexões. Obrigada pela dica. A Isabel, do bairro Desvio Risso, ela diz: pessoas que se relacionam com bonecas reborn. Ai. O que dizer, né, Delcio? Socorro. Beverly, sabe aquela expressão chula, me belisca? Me acorda, né? Gente, ter boneco, ter a representação, é uma coisa que faz parte do ser humano desde que a gente se entende por gente, né, Delcio? Sempre existiu. Até, por exemplo, a minha mãe, a minha avó faziam bonequinhos de palha, né? Com sabugo de milho. Quer dizer, a gente sempre teve uma representação com pedrinhas, feito com trapinhos. A gente sempre teve as representações. Agora, quando as representações são melhores, como eu disse, né? São melhores do que a vida real, alguma coisa não está certa. E a gente precisa olhar para isso como um fenômeno social, mas também precisa olhar para isso como um fenômeno individual, né, Delcio? Porque, por vezes, a gente não tem uma boneca reborn, mas a gente tem algo parecido que está fazendo uso. Por exemplo, eu vivo jogando na internet todo o meu tempo
que não é secular, que enfim, eu escolho fazer isso. Alguma coisa não está certo, né? Eu não vou num parque, eu não tomo um sol, eu não converso mais com pessoas. Eu sei que não está fácil, Delcio, conversar com pessoas. Não está fácil mesmo. Ok? Mas ainda assim a gente tem que achar um caminho para encontrar pessoas com quem a gente possa conversar, ambientes em que a gente possa ir, porque senão alguma coisa ao mesmo nível que a bonequinha reborn está acontecendo, né, Delcio? Sim, brincar, jogar e se apropriar de objetos é absolutamente saudável, desde que a gente defina qual é a fronteira, qual é o limite de tudo isso, para que não se torne uma patologia. É verdade, ponto, né? Mas traz bem aqui, a Isabel pega bem. A Maria Salete do Bela Vista diz: Oi, Beverly, Delcy, que programa maravilhoso. Um forte abraço para vocês. Bacana, né? A Teca, nossa artista de rua queridona, ela diz o seguinte: Oi, Beverly, palavras que vão aconchegar o coração, né? Isso aí. Muitas vezes a gente precisa, né, na troca com outra pessoa, com outro ser vivo, com um petzinho, com uma plantinha, um ser vivo, com uma pedra. Delcio, uma pedra é um ser vivo, tá no reino mineral, mas tá ali, é vivo. Se a gente se dá conta dessas coisas e a gente conversar com uma pedrinha, é louco? Não, não é louco, é um ser vivo, né? Por que não? Por que não? Não é uma representação como um objeto inanimado, um boneco, por exemplo, que tem o seu papel, que é o papel da representação. Não, é uma interação. Representação é uma coisa e interação, Delcio, é outra, totalmente diferente, né? E a interação, ela deve nos conduzir à vivência. Beverly, para mim, tem sido uma palavra de luxo, a vivência, porque ela remete uma série de questões que estão envolvidas ao ato pedagógico, ao ato da maternidade, o ato da amizade. Como é bom conviver com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, desde que esta convivência ela seja uma convergência. Que quando ocorra o conflito, a disputa de ideias, o contraponto, sirva exatamente para qualificar ainda mais esse ato do conviver. Por isso eu chamo essa palavra, nomino, de luxo, palavra de luxo, porque ela vai reverberar no conjunto das nossas providências, das nossas coisas. E para conviver, Beverly, precisa dar atenção. Para conviver, precisa estar presente. Para conviver, é preciso ter interações. Por isso que todo o afastamento que as redes sociais estão fazendo, essa ausência de presença do outro, lamentavelmente vai gerar mais cedo ou mais tarde sofrimento e dor. E talvez algumas patologias associadas que vão ainda mais intervir numa vida que devia ser plena, mais feliz, mais propositiva. Sabe aquela expressão de uma vida mais sonhada, de uma vida que eu me coloco de alguma forma a serviço disto ou daquilo, porque no ato de conviver, nós vamos. A convivência nunca está pronta, nunca está acabada, ela é sempre uma construção. Por isso que ela é bonita. E eu me proponho a ser teu amigo, Beverly, consequentemente você se propõe a ser minha amiga. Pode ser que a gente não tome café todo mês, toda semana, mas quando a gente vai tomar um café, rola amizade, rola um diálogo entre nós dois de convívio humano que se dá, me conta as tuas novidades, que eu lhe conto as minhas. Me diga o que está pegando, que eu digo as minhas. E a gente vai criando nessa dialogicidade da palavra, que dissemos aqui no início do programa, ela tem muita força para tudo isso que nós estamos analisando. Aliás, se nós tirarmos as palavras do mundo, não só ficaremos surdos, como ficaremos incomunicáveis do ponto de vista das nossas afetividades. Não só da cognição, não é mesmo? Uhum, perfeito, bem colocado. Eu estava aqui me lembrando, Delcio, daquela. Eu não lembro exatamente como é que é a frase do Homem-Aranha, mas ela é famosa que quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade, né? Quanto maior o poder, quanto mais as capacidades, mais responsáveis deveremos ser. Por isso, né? Se temos um privilégio, por exemplo, pessoas que têm mais poder aquisitivo, têm mais dinheiro, elas são mais responsáveis por gerar fontes de renda, formas
formas de vida para quem não tem. É isso. Se tenho mais conhecimento, deverei, por privilégio, né, que tenho, ser responsável de partilhar esse conhecimento com quem não teve o mesmo acesso, né? Não é sobre compensar, é sobre ser responsável por quem somos na nossa vida, né? Então, eu estava me dando conta que nesse tema que nós trouxemos hoje aqui, sobre olhar com certo distanciamento e ver a vida como boa no geral, mesmo com as coisas ruins que tem e diante das situações, se a gente tem compreensão e capacidade de compreensão, a gente, ao se isolar, mesmo reconhecendo que o mundo está difícil, que as interações estão difíceis, é uma responsabilidade continuar tendo interações, mesmo que elas sejam difíceis. Então, não quer dizer que você tem que se puxar ao ponto de não ter descansos, como a Hamilton falava, as pausas. Mas se recuperou, tem a responsabilidade de retomar, né, este lugar no mundo que está tão carente. A Isabel brincou conosco aqui e ela mandou uma imagem, Delcio, depois eu vou te mandar no teu WhatsApp durante o intervalo para você ver, porque é muito bonitinho. Ela colocou ali o bebê reborn raiz, que é a espiga de milho. Botaram a cabecinha feita, acho que de pano, né? E o cabelinho do cabelinho de milho mesmo, né? Esse é o bebê reborn raiz, né? Nada de outras coisas, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, Delcio, eu vou fazer o intervalo agora, pode ser? E a gente retoma na sequência? Combinadíssimo, vamos lá. Perfeito, então eu vou fazer aqui uma tela bonitinha, intervalo, nós voltamos já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Gorronildo vem trazendo seus gorros infinitos. Jaquetone vai doar jaquetas de todos os estilos. Mantina com suas mantas que levantam o calor. Luvúrio com suas luvas, tem de toda cor. Monstros contra o frio, aquecendo o coração. Campanha do Agasalho, de 10 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Tua Rádio São Francisco e Mais Nova. 11h43. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 8 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Traga sua família, te esperamos de braços abertos. Compra shows e os melhores vinhos, Expo Bento e Fena Vinho. De 12 a 22 de junho em Bento Gonçalves. Realização SIC. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na Festa em Honra Santo Antônio, Salão Paroquial de Forqueta, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Celso Ciconeto. Meio-dia, almoço com sopa de capelete, piem, leço, salada verde, maionese, macarrão, galeto, churrasco, pão, água, refri, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão, à tarde, domingueira com a banda Toque 10. Ingressos adulto R$90, de 8 a 11 anos, R$45. Reserva com Antônio Nunes do Amaral, 993 26 21 15. Projeto Gente Nossa, da Tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32 21 7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai
vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h46. Este é o programa Tá na Pauta especial de hoje, quarta-feira, dia 11 de junho. Nossa, mãe, como passa o tempo, hein? Delcio Aguiar, agora no programa, já tivemos a presença especial de Hamilton, né, com sua participação no Ampassan. Hamilton Premas, já foi. Agora segue eu, Beverly Rocha e Delcio Aguiar, batendo um papo sobre uma frase, né, que a gente está refletindo, esmiuçando, enfim, trazendo reflexões possíveis para ela. E a frase é a seguinte: porque o dia foi bom, porque o dia não foi bom, porque o dia foi bom o suficiente. Todos os dias foram bons. É o distanciamento que nos permite olhar para a nossa própria vida sem essa pressão, né, do tempo cronológico, sem essa pressão de tudo é nada, sem essa pressão de o dia em si, né? O Delcio falou, tem dias que são ruins, tem dias que são bons, né, Delcio? E tem dias que é tudo isso no mesmo dia. Começou bom, vai lá pelas tantas, tá ruim, lá pelas tantas tá o suficientemente bom para suportar. E assim, se a gente parar para pensar, Delcio, é muito mais assim todos os dias do que um dia inteiro de um jeito, né? Vamos imaginar um exercício de imaginação agora, aqui no programa, que todos os dias possamos sair de casa com arco e flecha. E nós desejamos ardentemente acertar o alvo. O alvo pode ser os nossos projetos, as nossas economias, as nossas metas diárias. E eu me proponho, com arco e flecha, jogar quantas flechas for necessárias para acertar o alvo. É bem provável, Beverly, que a maioria das flechas não vão atingir exatamente o alvo. Mas elas têm uma força gigante porque elas foram jogadas em direção ao alvo. O nosso propósito de vida. Eu acho que essa imaginação, que vem aqui na forma metafórica, inventiva, imaginativa, pode nos ajudar a pensar. O dia foi ruim, o dia foi bom, o dia foi aquilo que ele teria que ser, na medida que estas flechas estão sendo jogadas na direção do propósito que nós colocamos na vida. O problema é se a gente não tem alvo, se a gente não tem propósito, porque de nada adiantaria ter a melhor flecha, ou as melhores, no plural, e o melhor arco, porque de nada valerá a pena se a gente não tiver um alvo bem definido. Bem lembrado, Delcio. Ontem até me aconteceu uma situação, estava observando, né, estava dentro de uma situação, fiquei como espectadora, sabe quando você fica olhando o cenário, tentando entender, e eu gosto muito, assim, de ser uma observadora, até porque em sumo do meu trabalho, em sumo da minha profissão, eu estava observando que tem algumas pessoas, isso também é um fenômeno contemporâneo, né, e não é que não existia antes, sempre existiu, mas agora parece que fica mais acentuado, talvez até pelos demais contextos que nós falamos de ambientes mais tóxicos, de uma pressa, de uma aceleração, de uma falta de propósito de vida, assim, coletivo, enfim. O que eu quero dizer é que estava observando essa situação e uma pessoa dentro de um grupo que, em tese, mais madura, que, em tese, mais competente, assim, por ter tido acessos a alguns conhecimentos em relação ao próprio grupo, mas totalmente isolada, né? Ponto. E aí estava conversando com umas outras pessoas nessa semana também, que vinham trazendo isso, né? De como as pessoas, por vezes, elas se isolam, elas colocam fone de ouvido e, ok, salvo alguns momentos que a pessoa pode, deve fazer isso por pausa, né? Mas não, é por estar alheio ao mundo, é como se o mundo fosse, você é tão bom, você tá tão arrogante em si mesmo, que o resto do mundo não importa. A economia não me diz respeito. A política não me diz respeito, a religião não me diz respeito, o meio ambiente não me diz respeito, só me diz respeito o que eu acho que me diz respeito. Então você se descola do mundo, né? A gente estava falando de interações, de relacionamento. Então, ao mesmo tempo, é isso.
Se a gente tem um olhar, uma postura que não é uma postura de estar junto, estaremos com quem? Estaremos para quê então, né, Delcio? Aquilo que a gente falava, viver mais para quê? Se não estamos juntos, para quê então? Não precisamos estar juntos sempre, né, Delcio? Sim, sempre e dentro desses propósitos da vida. Nós temos experiências incríveis de pessoas que de fato viveram radicalmente em comunidade, que criaram, que geraram acontecimentos, que fizeram produções para o bem comum da sua comunidade. Aqui a nossa região, Beverly, ouvintes, ela é uma região que está cheia dessas expressões. As pessoas que fizeram um mutirão para construir uma igreja, um hospital, um centro comunitário, de pessoas que se mobilizaram para o bem comum e que criaram com isso uma significância para os seus dias. De nada adianta viver uma vida muito longa se você não tem esse propósito de construir algo que fique, que seja mais permanente para a vida em comunidade. Talvez a gente esteja vivendo um mundo contemporâneo onde a gente tem dado muito mais importância às performarias do que propriamente às coisas que contam, que são relevantes para o contexto da vida humana em sociedade e que ressignificam o próprio mundo que aí está. Nós estamos precisando acordar muita gente para as vacinas, para a participação comunitária. Beverly, 16 mil pessoas em Caxias do Sul deixaram de votar nas últimas eleições. Ou seja, não estão nem se importando com a vida em comunidade. A vida política parece que não faz sentido para essas pessoas. Estão indiferentes. O que exigirão no futuro dos nossos representantes, do poder público, da Câmara de Vereadores, se não se importam com o voto, que é um dos atos da democracia, apenas um dos atos. A democracia é muito mais do que o voto, mas quando eu deixo de votar, eu também estou indiferente aos propósitos de vida futura. Uma coisa interessante, né, Delcio, que também se a gente parar para pensar, nem sempre a gente está conectado com, não só consigo mesmo, pelo seu eu interior, pelo seu eu superior, essa consciência, essa alma que a gente fala, né, que está ali dentro da gente, porque estamos mecânicos, mas também estamos muitas vezes desconectados com o nosso próprio corpo, né? A gente não olha para as questões do nosso próprio corpo. Então, estar conectado não é só conectado com a alma, é um conjunto de coisas, né? E para que a gente possa olhar para a passagem do tempo e ter um senso, digamos assim, pacífico, um senso fraterno com a nossa própria vida. Porque é disso que nós estamos falando, né? É com a fraternidade com a nossa própria vida. Quando a gente olha com irmandade para a nossa própria vida, os dias foram bons, nem tão bons, foram bons o suficiente, todos os dias foram bons por causa disso. Por quê? Porque somos fraternos em relação à nossa própria existência, à nossa própria vida. E isso passa também pela conexão com o nosso próprio corpo, cuidar dele, né? Os nossos dias, eles são dias de transformação. Nenhum dia é repetição. Por isso que essa ideia, né, de rotina, para mim, ela é ponto pacífico. Porque rotina é quando você olha para as coisas de forma rotineira, repetitiva, cansativa. Você pode, dentro de um aspecto de rotinização da vida, criar possibilidades de romper, de transformar esse elemento. Mesmo que o teu trabalho seja repetitivo, mesmo que teu dia tenha tarefas que são repetitivas. Sabe a expressão de deixar a louça para lavar amanhã? Ao final da semana você não terá mais prato para tua refeição. Não dá para deixar, né? Tem coisas que se incluem dentro disso. E eu colocaria assim, Beverly, eu digo isso inclusive nas palestras que faço. Não dá para deixar para amar amanhã. O amor é hoje. Não dá para deixar para amar, para viver amanhã. O amor e a vivência é hoje. Por isso ela se chama presente. Por isso que a vivência e a convivência são atos de presente, que nos é dado. E aqui a gente pode usar, pelo campo da linguística, toda a significância que ela carrega. É o presente porque ela vem na forma de bondade, de generosidade.
todos os dias eu tenho essa bondade e generosidade na minha vida, de eu acordar ao dormir. O que eu faço com ela? Né? Não posso colocar debaixo do travesseiro, debaixo do tapete. Eu preciso que isso aconteça, que isso gere bem-estar para mim e para as pessoas que estão no meu entorno. Porque também não adianta gerar benefício só para você. Não vale a pena. Tem que ser para ti e para os outros, na medida que a tua vida vai acontecendo. Se a tua alegria entristece outra pessoa e você tem consciência sobre isso, já é um pecado, né? Eu digo ter consciência porque, por vezes, Delcio, a gente faz coisas, mesmo erradas, todo mundo já teve e ainda terá, certamente pela frente, situações como essa, mas se foi inconsciente, você é perdoado. Eu penso assim, né? Você está automaticamente perdoado porque você não enxergou, não teve consciência. Mas quando a gente conscientemente flagela o outro para ter uma alegria, essa alegria não é meritosa e nem é real. Ela não é uma alegria real, ela é uma alegria imaginada, fictícia, fantasiosa. Então a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão, né? Porque se a nossa alegria é o desafeto, é a desalegria, a tristeza de outra pessoa, alguma coisa, mais uma vez, não está certa. Viver os dias e o tempo é como caminhar, tem que ser um passo de cada vez. Não dá para tentar espichar demais a perna, o passo, ou querer pular etapas. Tem que ser uma coisa de cada vez. Um dia de cada vez, um acontecimento de cada vez. E quando em algum momento a gente não puder caminhar, que a gente peça ajuda. Tem muita gente querendo nos ajudar. E às vezes essa ajuda ela é muito sincera, ela é muito generosa. Vocês devem ter percebido quantas vezes nós fomos ajudados por pessoas que a gente nem imaginava, nem em sonho nós imaginávamos que alguém distante da gente ou de pouco conhecimento nos oferecesse uma ajuda, uma bondade, uma generosidade, que faz tão bem para cada um de nós caminharmos, termos segurança. É por isso que nós, né, não estamos só. É verdade. Não dá. Nem mesmo quando a gente caminha achando que tem todas as forças e as energias necessárias para caminhar sozinho. Tem aquela frase que eu gosto que diz um passo de cada vez e um passo bem dado vale por 3. Boa, né? Ótimo, vou anotar isso. E eu amo o coração de domingo, gostei muito. Delcio, a gente vai fechando por aqui. Queria te agradecer muito a presença, retomar essa amizade mais uma vez e te desejar uma boa semana de friozinho. Igualmente para ti, para os nossos queridos ouvintes. Quarta-feira que vem nos encontraremos nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço. Grande abraço, fiquem bem. Bom dia. Até, tchau, tchau. Gente, esse é o Delcio Agliardi, ele é o nosso titular aqui das quartas-feiras.